Fala internet, beleza? Pessoal, não se esqueçam, o e-mail mudou. Vocês não enviem mais as imagens para eu@andreilane.com.br. O novo e-mail é andrei.lane@gmail.com. Bom, ele tá aqui na tela para vocês poderem escrever direitinho, porque meu sobrenome é meio complicadinho. Lane. Então, continuem mandando os seus trabalhos que eu vou divulgar aqui no Back to Basics. E assim, eu espero poder ajudar um pouquinho vocês e também me ajudar, porque eu vou ter sempre um conteúdo legal para mostrar para a galera do Back to Basics. Não se esqueça, a foto que você me mandar, ela tem que estar obrigatoriamente em uma das suas redes sociais. De preferência no Instagram ou no Facebook, já que eu faço um videozinho mostrando a sua rede social, que geralmente vai ser o Instagram, eu vou dar preferência para o pessoal que mandar o Instagram para mim, tá? Então eu faço esse videozinho, eu curtindo as imagens que eu mais gosto lá da sua rede social. Isso aí, hoje nós vamos dar continuidade nas dicas dos painéis do Lightroom. Semana retrasada eu apresentei para vocês o painel básico. Semana passada eu acabei pulando e mostrando as dicas de como fazer as cores de outono no Lightroom. E hoje nós vamos falar do painel curva de tons e vamos entender bem para que ele serve. Então, bora evoluir? Delícia! Olá! Eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics. A curva de tons é uma ferramenta que permite você a controlar melhor a luminescência da sua imagem, os contrastes e as cores, ou seja, todas as áreas tonais que existem na imagem, permitindo o controle independente de tons de altas luzes, médias e até mesmo de sombras. E quando eu falo independente, é independente mesmo, tanto nas cores quanto na luminosidade. Então vamos para a tela do computador, que vocês sabem que eu não gosto de enrolar. Ó, eu já deixei pronto aqui, né, o Lightroom abertinho na tela do computador. Essa foto aqui eu acabei colocando em tudo quanto é canto, porque eu me apaixonei por ela. Vamos lá para o Lightroom. Olha lá, eu separei 3 imagens para vocês, para explicar bem direitinho o funcionamento dessa curva de tons. O primeiro deles vai ser esse degradê, que vai ser do 100% preto até o 100% branco, beleza? Eu também vou colocar aqui uma divisão entre o antes e o depois. Então vocês vão ver como a imagem estava no começo e como que a gente vai afetar esse degradê. Vocês têm que entender que a curva de tons ela é bem parecida com o histograma. O histograma ele vem dos tons mais escuros para os tons mais claros e também é dividido em partes. Isso não é diferente aqui com a curva de tons. Vocês podem ver que o gráfico é dividido em 4 grandes colunas e também em 4 grandes linhas. Isso significa que a gente pode mexer de forma independente nos realces, que é o tom mais claro da sua imagem, nos claros, que é aquele tom que já começa a escurecer um pouquinho, então ó, o realce é aqui, os tons claros vêm aqui, os tons escuros vêm aqui e os tons de sombra ficam por último aqui, tá? Toda a fotografia tem esses tons, seja ele com cor ou seja ele com luz. E é exatamente isso que essa ferramenta vai afetar. Vou mostrar para vocês. Quando vocês abrem a curva de tons, vocês têm algumas opções aqui, tá? Essa primeira opção aqui, ela é uma ferramenta para você saber exatamente, porque o que acontece? Vou explicar melhor. Você está vendo que você tem uma linha aqui, né? Ó, essa linha aqui vai do preto, que é a parte de baixo, a mais escura, para o branco, que é a parte de cima, a mais clara, entendeu? Então, se você selecionar essa primeira ferramenta e passar na sua imagem, olha lá, vocês estão vendo que na barrinha que eu mostrei para vocês, ele vai mostrando uma bolinha. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, tom claro, branco, ponto branco 100% tá lá em cima e ponto preto 100% tá aqui embaixo. Entre um e outro são os tons de cinza, que vai ser o degradê desde o preto até o branco. Então, esses tons são mostrados de forma gráfica. Aqui embaixo nós temos as regiões, onde você pode controlar independente
os realces, os claros, os escuros e a sombra, beleza? Ó, com controles deslizantes, você vai conseguir, ó, dar mais luz em determinados tons. O que eu fiz aqui? Eu aumentei o realce e os claros, e vocês percebam que agora tem muito mais branco até a metade. E mais ou menos dessa parte, ó, vocês podem ver, ó, é uma coisa também que eu quero falar para vocês. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem uma linha pontilhada, né? Essa linha pontilhada é a parte original da foto. Seria o lugar onde ela não vai ter modificação nenhuma. Então vocês estão vendo que na região de sombras nós não temos praticamente nenhuma mudança. Então vocês estão vendo que aqui nessa região de sombra ela continua bem parecida. Bem parecida não, ela tem que continuar igual. Daqui para frente, olha lá, ó, que é onde ela começa a separar do pontilhado. Eu não sei se dá para ver, mas eu vou eu vou ver se na hora da edição eu consigo dar um zoom para vocês verem melhor. Ó, a partir daqui a linha ela já sai do pontilhado, ou seja, já está afetando. E realmente, se você olhar para a imagem original que está em cima, você vê que a partir daqui já tem bem mais luz. Então, você consegue controlar a luminescência da sua imagem de uma forma independente nesses 4 tons. Aqui embaixo nós temos 3 controles deslizantes, o que te dá o cinza médio, que é o 50%, é exatamente o meio da imagem. Olha lá, um cinza 25%, um cinza 75%. Aqui seria 100% branco e aqui seria 100% preto. Então você pode controlar esses caras aqui para que esse cinza claro já comece em 60%. Aí os controles você vai poder deslizar eles para cima e aí o que acontece? Você vai dar mais branco para toda essa extensão aqui. Ó, pode ver que você colocou branco em toda essa extensão, tá? Então a gente entendeu essa parte básica. Deixa eu devolver ele aqui para o ponto original. Quando a gente coloca para cima, a gente traz mais luz. Agora, se eu colocar para baixo, o que vai acontecer? Eu vou tirar luz. Na verdade, você não está tirando luz. Você está transformando tons claros em tons escuros ou tons escuros em tons claros. E é exatamente por isso que você consegue controlar a luz da sua foto e o contraste. O que é o contraste? O contraste é a diferença entre tons claros e tons escuros. Então a gente pode aumentar mais ainda a diferença que nós temos entre a parte clara da parte escura. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aumentar os tons claros e diminuir os tons escuros. Você está vendo que o degradê diminuiu bastante. Você está vendo aqui, ó, olha só aqui, ó, o degradê agora é só isso aqui. Na imagem, isso vai significar uma foto mais contrastada, onde os pretos são mais pretos e os brancos são mais brancos. Entendido? Só que o que acontece? Esse cara aqui, eu vou zerar tudo aqui, ó, redefinir tudo. Esse cara aqui, ele tem 2 modos. Esse que nós estamos mexendo é o modo semi-automático. O que acontece? Você está vendo que eu só consigo mexer a minha curva de tons só até um determinado ponto. Para baixo, eu também só até um determinado ponto. Tem isso para evitar que as pessoas façam muita bobeira na foto. Só que geralmente tudo que é automático não funciona muito bem. E ele corta completamente a sua criatividade e a liberdade de poder trabalhar com essa curva da maneira que você achar melhor. Para resolver isso, o Lightroom tem esse botãozinho aqui, que eu tenho certeza absoluta que você vai instalar o Lightroom, vai assistir esse tutorial e depois vai clicar nele e nunca mais vai voltar para o modo semiautomático. Vocês estão vendo que aqueles controles deslizantes aqui embaixo simplesmente sumiram. O que acontece? Aqui eu posso trabalhar de forma independente na minha linha, podendo fazer o que eu quiser. Show de bola, né? Tá, mas eu vou explicar para vocês qual é a melhor maneira de usar essa curva que é completamente independente, que ela não depende de controles deslizantes para poder trabalhar. Primeira coisa que é legal é que você pode simplesmente
aumentar do jeito que você quiser. Você não tem um controle que vai até certo ponto e depois não vai mais. E o que acontece? A gente continua respeitando essas regras aqui. Sombras, tons médio escuros, tons médios claros e altas luzes. Então o que acontece? Ó, vocês estão vendo aqui que nós temos o degradê. E eu quero mudar somente os tons médios escuros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um ponto aqui, criar um outro ponto aqui e elevar esse cara. Só que o que acontece? Ó, essa parte aqui, ela saiu do pontilhado, então a gente não quer que essas outras regiões sejam afetadas. Então a gente vai criar outro ponto, vai trazer ele para a parte pontilhada, vamos criar outro ponto aqui e vamos trazer ele de novo para o pontilhado. Então vocês veem aqui, ó, essa é a imagem original. E essa aqui é a imagem que foi o resultado que a gente mexeu só nesse ponto aqui, ó. Só nos tons médios escuros. Pode ver que o resto da imagem, ela não foi alterada. E isso daqui serve para quê? Justamente para a gente poder trabalhar com luz e contraste em pontos específicos da nossa imagem. Se você vai lá, por exemplo, e tira foto de um cityscape, de uma cidade bem legal, onde você tem uns tons que estão muito escuros nas janelas dos prédios, por exemplo. O que você vai fazer? Ó, deixa eu resetar aqui. Você vai vir aqui nos tons escuros e vai aumentar eles. Pura e simplesmente assim. Olha lá, ó. Vou aumentar o branco aqui um pouquinho. Tá, ó. O que foi? Esses tons escuros seriam as áreas mais escuras da sua imagem. Por exemplo, as janelas dos prédios. Ele vai dar uma luz a mais justamente nesses pontos. É para isso que isso daqui serve, tá? Ó, e vocês podem ver que aqui, se ele tá aqui embaixo, nós temos o preto puro. Se eu simplesmente pegar ele e aumentar, vai ser tudo branco. Ou então, se eu abaixar essa parte aqui, eu vou inverter as cores da minha imagem. Bom, isso é fácil de entender, né? Aqui embaixo nós temos uma curva de pontos. O que acontece? Geralmente quando a gente vai trabalhar com essas curvas, principalmente nessa parte de luz e contraste, a gente geralmente faz um efeito com uma curva em S, que é simplesmente abaixar essa parte de baixo, mas aqui ó, a gente vai diminuir, a gente vai deixar as sombras mais pretas, ou seja, vai ter mais preto para cá. Tá vendo aqui ó, como ele já tem mais preto para cá? E aqui não tem tanto preto. E em cima, eu simplesmente vou subir, criando mais ou menos um S. Então aqui embaixo, ó, eu ganhei mais contraste. Não um contraste tão intenso quanto eu tinha mostrado para vocês no começo do vídeo. Ele tem esse contraste aqui nessa parte de baixo e aqui na parte de cima aumenta um pouco. Geralmente isso dá uma boa melhorada na sua imagem. E esse contraste da curva de tons, ele é diferente desse contraste que nós temos no painel básico. Por um simples motivo. Que aqui na curva de tons, nós temos um controle absoluto do exato tom de cinza que você quer mudar. Não se esqueça, a gente tem 256 tonalidades de cinza diferente e a gente pode mudar elas independente. Claro que é difícil aqui, mas você consegue resultados excelentes. Olha lá, ó. Só usando a curva de tons. Olha só como eu diminuí ela aqui. Só nesse ponto. O resto não foi tão afetado, né? Não foi tão afetado assim, mas foi afetado porque, né? Sabe como é que é, né? Dá um certo trabalhinho tu trabalhar com isso aqui. Mas quanto mais detalhe, quanto mais tempo e quanto mais atenção você der para esse elemento, você pode ter certeza que você vai trazer uma evolução muito grande para sua fotografia. Aqui, nessa última parte aqui de baixo, ela está presente tanto nessa parte mais manual quanto na parte automática. Quer ver, ó? Eu vou redefinir tudo e nessa última parte aqui a gente pode dar um contraste médio, olha lá, ó, ele já fez um Szinho médio, ou então dar um alto contraste mais intenso, ele fez um Szinho um pouquinho mais intenso. Tá bom, vamos dar uma olhadinha num exemplo prático, como a gente pode trabalhar rapidamente, tá? Porque o vídeo já tá ficando meio longo, só para vocês entenderem na cor, porque a gente só viu no degradê até agora. Então olha só.
Vocês estão vendo que eu fiz essa foto aqui no mirante do Morro da Lagoa, aqui em Florianópolis, e eu já fiz as correções básicas. Mas o que acontece? Ó, eu posso dar um contraste maior, uma diferença maior entre os pontos de luz, uma diferença maior entre o branco e o preto. Então eu posso vir aqui simplesmente na curva de pontos e dar um contraste médio. Olha lá, ó, a foto já ficou um pouquinho mais contrastada. Eu também posso dar um contraste mais intenso. As partes, as cores, né? Eu trabalhei com todas as cores, porque isso daqui é verde, mas dentro desse verde você tem a escala de cinza nele. É meio louco pensar isso, mas funciona dessa maneira. Seja qual cor que você tiver na sua imagem, ela sempre vai ter uma escala de cinza dentro dela. Então vocês podem ver, ó, que eu já dei aqui um contraste intenso. A gente pode trabalhar independente. Ó, eu vou escurecer bem a imagem, olha lá. Ó, você tá vendo que eu escureci muito? Ó, eu vou colocar aqui, vou deixar os tons claros sem mexer. Ó, você tá vendo que eu mexi muito pouco nessa parte mais clara aqui, mas mexi muito na parte mais escura, fazendo desse jeito. Se eu fizer o contrário, ó, vamos deixar... Eu vou criar alguns pontos aqui, ó. Olha lá, ó. O que eu fiz aqui? Nessa parte onde seriam as luzes mais altas, eu diminuí. Então vocês podem ver que a parte de baixo, que é a parte mais escura, não mexeu. Mas a parte mais clara da imagem, que é o céu, as nuvens do sol, olha só, escureceu bastante. Trouxe muito mais tons de cinza e tons escuros, mesmo para uma imagem que tem azul, tem dourado, das nuvens e do sol. Ficou bem entendido, né? Tranquilo, né? Deixa eu tirar que isso daqui ficou, ó, a maravilha. Eu vou dar aquele contrastezinho em S aqui. Bem pouquinho. E uma coisa legal que a gente pode fazer é tirar o preto e deixar ele um tanto quanto cinza. Ó, se eu fizer aqui, nessa imagem, deixa eu colocar aqui o antes e o depois. Ó lá, ó. E pegar esse tom de preto e subir um pouquinho, eu tô transformando o que era preto em cinza. E sabe o que isso significa? Na sua fotografia, você pode fazer esse efeito um pouco envelhecido. Olha lá, ó. Não. Vamos subir esse cara aqui. E eu vou pegar o branco e vou diminuir aqui. Olha lá, ó. Ó, vou mostrar como é que é a foto original. Foto original. Foto com os efeitos de contraste, de cor e de luminescência. Bom, na verdade a gente acaba trabalhando um pouco com contraste de cor, mas a gente trabalhou mesmo foi com contraste de luz. Nós trabalhamos com a luz, eu dei mais contraste. Podia ter feito ao contrário, ter dado menos contraste. Olha lá. Claro que isso tem todas as correções do painel básico. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro vídeo que eu falo da curva de tons. Hoje nós falamos de contraste e de luz. No próximo vídeo, que eu vou soltar na sequência, não vou esperar para a próxima semana, nós vamos falar dos controles de cor. Olha lá, ó, vocês estão vendo que aqui nós trabalhamos no canal RGB, que trata todas as cores, ou seja, trata a luz. A gente pode tratar separadamente cada cor primária. E com isso, a gente pode brincar de color grading aqui no Lightroom. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia! So I'm not crying.